Hoje venho falar um bocadinho sobre soluções com agregados leves sobre solos moles, mais especificamente soluções de fundações de pavimentos rodoviários. Portanto, nesta apresentação vou fazer uma pequena introdução sobre os agregados leves, explicar o porquê de poderem ser adotados neste tipo de obras e depois então fazer a apresentação do caso de obra em questão em que os mesmos foram aplicados. Portanto, em primeiro lugar, entende-se por agregados leves um material de baixa densidade, como é o caso da argila expandida. E para além disto, apesar de ter uma baixa densidade, estes agregados possuem uma elevada resistência ao esmagamento. Esta resistência ao esmagamento varia com alguns fatores, nomeadamente o diâmetro do próprio agregado. No entanto, estamos a falar de uma resistência mínima na ordem dos 700 kPa, que já é bastante elevado. Este agregado também apresenta fenómenos de fluência que podem ser considerados desprezáveis. Aqui nesta imagem do lado esquerdo, nós apresento um gráfico com o valor do RS, que é um parâmetro designado por creep number, que é determinado pela aplicação de diversos níveis de tensão de compressão e que permite calcular a deformação para períodos alargados de tempo em que o material se encontra a uma tensão constante. Ou seja, quanto maior for este valor do RS, menos evolui a deformação do material sobre uma ação constante de compressão. E neste caso, este gráfico pretende mostrar que a geoleca produzida em Portugal é o que apresenta este valor de RS superior, portanto, de forma menos sobre a ação constante de compressão. Portanto, tem menos fenómenos de fluência. Para além disto, também possui um elevado módulo de resiliência. E o que é que isto significa? Significa que o material retorna eficientemente à sua forma original ou com deformações residuais pequenas após a remoção da carga. Isto é um aspecto muito útil, é um aspecto muito importante quando falamos de cargas cíclicas, como é o caso de fundações rodoviárias, como vou apresentar o caso da obra seguinte. Para além disto, também tem um ângulo de resistência ao corte bastante elevado, normalmente tomamos como referência o ângulo de 37 graus. Possui também uma elevada capacidade drenante, ou seja, evita a acumulação de água. Isto é muito útil, por exemplo, para a aplicação destes agregados leves no tardós de muros de contenção, por exemplo, não é este o caso da obra que vou apresentar, mas mesmo para fundações de pavimentos rodoviários, facilita, por exemplo, evitar inundações, por exemplo, ou seja, a água circula livremente dentro deste aterro. Por último, como já tinha referido anteriormente, portanto, tem um peso volúmico bastante baixo, portanto estamos a falar de um peso volúmico máximo de 5 kN por metro cúbico, no caso em que existe permanência frequente de água, ou seja, assumimos que o material se encontra saturado. E mesmo assim, para o pior cenário, estamos a falar de um peso volúmico correspondente a 1/4 do peso volúmico de um solo convencional, que anda por volta dos 20 kN por metro cúbico. Ou seja, a sua utilização permite minimizar o incremento de tensões sobre os solos de fundação e também facilita o transporte e a colocação em obra. Portanto, no entanto, para este material ter todas estas características que eu referi, é extremamente importante que exista um bom controle dos processos de compactação. Todas estas características dependem disso. Portanto, a minimização do risco de assentamentos, o elevado módulo de resiliência e a resistência ao corte vão ser tanto melhores quanto maior for o controle da qualidade da compactação. Ou seja, isso vai permitir uma uniformização do desempenho da solução. Neste gráfico aqui da direita, nós conseguimos ver duas curvas de tensão de deformação. A curva A corresponde ao material não compactado, ou seja, antes da sua compactação, e a curva B ao material depois, ao seu comportamento depois da compactação. Como podemos ver, ainda é bastante diferente. Portanto, de forma assim resumida, as principais vantagens que existem na utilização destes agregados, basicamente eles têm uma elevada capacidade drenante, têm uma elevada resistência à compressão e ao esmagamento, têm fenómenos de fluência desprezáveis,
um elevado módulo de resiliência, uma elevada resistência ao corte, um baixo peso volúmico e são fáceis de transportar e de colocar em obra. Para além destas todas que eu já tinha referido, ainda existem algumas vantagens em termos ambientais, ou seja, utilizando estes agregados leves em vez dos agregados convencionais, nós também estamos a reduzir a pegada de carbono, fazemos uma conservação dos recursos naturais e existe um potencial de reutilização em ciclos de vida, ou seja, mais tarde, se nós quisermos, podemos remover estes agregados e utilizar noutras obras. Portanto, tendo em conta todas estas características que eu referi, muitas vezes são utilizados em aterros de compensação, como é também o caso da obra que eu vou explicar, que também foi realizada, ou seja, nós removemos material com peso volúmico superior e substituímos por estes agregados leves de forma a aliviar as tensões no solo de fundação. Muitas vezes também é utilizado em situações em que queremos diminuir as cargas verticais e, portanto, por exemplo, aumentar as condições de drenagem, como é o caso aqui das figuras da direita. E aqui, por exemplo, no caso da esquerda, aqui em baixo, nesta figura de muro de suporte, portanto, para otimizar o dimensionamento destas estruturas, muitas vezes no tardós do muro, em vez de utilizar um aterro convencional, utilizamos agregados leves, o que minimiza os impulsos horizontais sobre estas estruturas de contenção. Portanto, o facto de também ser um material drenável acaba por ajudar, por exemplo, com pressões hidrostáticas que poderiam ocorrer no tardós do muro. Passando então aqui para o caso de obra, portanto, vou falar de uma solução de fundação de pavimentos, como já tinha referido, e portanto, esta obra era necessário realizar estas soluções de fundação numa zona em que os solos subjacentes tinham fracas características de deformabilidade e de resistência. Portanto, neste local, parte dos arruamentos já tinham sido construídos há alguns anos, com recurso a aterros convencionais, pelo que tínhamos 4 casos em análise distintos, ou seja, zonas em que o terreno já se encontrava à cota prevista para o arruamento e, nesses casos, apenas faltava fazer o próprio pavimento, portanto, finalizar com a colocação da camada da ABGE e do bitubinoso, e casos em que era necessário fazer o alteamento da cota do terreno com uma realização de uma altura média de aterro mais ou menos de 2 metros. Portanto, para estes 2 casos, tínhamos zonas de circulação de pesados e zonas de circulação de ligeiros, onde o que variava era a espessura da camada final de pavimento e a sobrecarga de utilização. Portanto, os principais condicionamentos na definição da solução estão relacionados com condicionamentos de caráter geológico e geotécnico. Portanto, os solos de fundação, como já tinha referido, têm fracas características de resistência e de deformabilidade e, portanto, foram realizadas diversas campanhas de prospecção ao longo dos anos, com realização de sondagens à rotação. Aliás, podemos ver aqui nestas 3 figuras da direita as caixas de uma das sondagens. Foram também realizados ensaios de CPTU, ensaios de molinete, ensaios de permeabilidade do tipo Lefranc e ensaios de laboratório, nomeadamente ensaios odométricos, e todas as informações provenientes desses ensaios estiveram na base do dimensionamento da solução e também na base da definição destes 5 zonamentos geotécnicos, que, portanto, numa camada mais superficial temos depósitos de aterro, constituindo a zona geotécnica 5. Estes depósitos de aterro tinham espessuras variáveis entre 1 metro a 3 metros. Sobre estes materiais, tínhamos depósitos aluvionares com valores de NSPT muito baixos, a variar entre 1 e 15 pancadas. Depois tínhamos depósitos coluvionares, com NSPTs a variar entre os 15 e as 20 pancadas. Areias de cascalheiras do Quaternário, com NSPTs mais elevados, os 25 a 35. E, por fim, os depósitos de areias médias correspondentes à zona geotécnica 1, já com valores de 60 pancadas. Portanto, como conseguimos ver aqui neste corte geológico, os materiais lodosos têm uma espessura total de mais ou menos 35 metros, ou seja, 35 metros de material lodoso, acho que foi a espessura máxima na área de intervenção. Para além destes condicionamentos relacionados com o solo de fundação, existem outros, nomeadamente em termos de prazo de execução e, consequentemente, de custos. Ou seja,
As soluções alternativas que nós pensámos inicialmente teriam sempre um custo associado superior. Por exemplo, se fosse recurso a fundação indireta, como estacas cravadas ou estacas moldadas, iria ser muito mais dispendioso. Ou, em alternativa, a utilização de inclusões rígidas, que também teria um tempo de execução mais longo, dada a dimensão da obra. Ou, por exemplo, a execução de uma consolidação reforçada dos materiais lodosos através da instalação de geodrenos, que permitisse acelerar o processo de consolidação com a realização de aterros de pré-carga. Portanto, esta solução seria mais demorada e também mais dispendiosa do que a solução com recurso a aterros agregados leves. Portanto, a solução adotada consistiu num aterro de agregados leves envolvido por um geocompósito constituído por uma geogrelha com um geotextil acoplado. Portanto, o facto de todo o aterro ser envolvido por este geocompósito permite que o aterro se mantenha confinado. Nos locais de circulação de pesados, foi ainda realizado um aterro de compensação, ou seja, realizámos uma pré-escavação de 60 cm do solo existente para depois se realizar o aterro com um material com peso volúmico inferior e, portanto, aliviar a tensão no solo de fundação. Apresento aqui umas fotografias tiradas da obra. Portanto, nesta foto da esquerda conseguimos ver o geotêxtil. Por baixo também conseguimos ver aqui a geogrelha, que sim, dá para ver a malha da geogrelha. Esta seria a camada de fecho do topo do aterro, antes da colocação do ABGE, ou seja, por cima seria colocado o ABGE. Na imagem da direita já vemos essa camada a ser colocada. Portanto, mais umas fotografias da obra, onde vemos a geogrelha com o geotêxtil, aqui do lado esquerdo. No lado direito conseguimos ver a colocação em obra, ou seja, este geocompósito vem em rolos, portanto é fácil de colocar. Portanto, mais uma fotografia, agora assim, um panorama mais, uma foto vista de cima, onde conseguimos ver a colocação do ABGE, já aqui está o geocompósito a ser colocado sobre o aterro de agregados leves, portanto, os trabalhos sequenciais, no fundo. Portanto, para fazer a estimativa dos assentamentos esperados associados a esta solução, foram consideradas então estas quatro situações. Portanto, a zona onde o pavimento a camada de pavimento, ou seja, onde era só necessário colocar a camada de pavimento, onde o terreno já se encontrava à cota final, a cota que era suposto, e portanto, na zona de circulação de veículos pesados, temos estas duas situações, onde só faltava colocar a camada de pavimento e a zona onde era necessário fazer o aterro e a camada de pavimento. E o mesmo acontece para a zona de veículos ligeiros, ou seja, temos estas quatro situações distintas. Portanto, foram estimados os assentamentos ao longo do tempo, estas quatro situações que eu referi agora, tendo sido obtido um valor de 7 cm ao fim de 5 anos para as zonas de circulação de veículos pesados e de 13 cm para a zona de circulação de veículos ligeiros. O mais crítico nesta obra era uniformizar os assentamentos na zona de circulação de pesados, ou seja, o assentamento diferencial nessas vias deveria ser o mínimo possível. E como algumas zonas já se encontravam construídas, o incremento de tensão no solo de fundação seria mais baixo, onde já teríamos o terreno à cota final, porque o incremento de tensão corresponderia apenas à camada de pavimento. E por isso, de forma a uniformizar estes assentamentos expectáveis, foi então realizada esta pré-escavação, de modo a que o aterro final de agregados leves compensasse o facto de termos que fazer um aterro com 2 metros, ou seja, a escavação dos 60 centímetros, mesmo a terreno de 2,60 metros, conseguimos ter incrementos de tensão semelhantes à zona onde não temos que aterrar nada. Em comparação com uma solução em que os aterros iriam ser realizados com material convencional, portanto um aterro normal, seria de esperar que os assentamentos andassem à volta dos 30 cm ao fim dos 5 anos. Portanto, isto comparando com os 13 que estamos a falar da solução, estimados para a solução adotada, ainda é uma grande diferença. No projeto de pavimentos, tínhamos a informação de que o módulo de formabilidade mínimo da fundação destes pavimentos teria que ser 60 megapascal.
e de forma a verificar se este requisito era cumprido, foram realizados alguns ensaios de carga em placa, onde obtivemos valores de EV2 entre os 70 e os 80 megapascal, o que verificava o critério de aceitação para o projeto dos pavimentos. Relativamente ao plano de instrumentação, nós definimos a instalação de 9 marcas de nivelamento de superfície e de 3 piezómetros. Na data desta apresentação, eu não consegui ter acesso aos relatórios onde temos as informações dos piezómetros e, portanto, apresento aqui apenas as marcas de nivelamento de superfície. Como podemos ver, vai mais ou menos de encontro àquilo que nós esperávamos em projeto. Portanto, ao fim de mais ou menos 2 meses, nós temos um assentamento máximo de 2 centímetros, como se pode observar aqui no gráfico da direita. O da direita é o gráfico realizado em projeto e o da esquerda as leituras das marcas de nivelamento de superfície. Portanto, considerações finais. Portanto, com a aplicação desta solução, foi possível minimizar os assentamentos diferenciais, principalmente na zona de circulação de veículos pesados, com o recurso àquele aterro de compensação, ou seja, à pré-escavação dos 60 centímetros, para depois fazer o reaterro com agregados leves, com material com peso volúmico muito inferior. Em comparação com uma solução tradicional, sem qualquer tipo de tratamento do terreno, os assentamentos diferenciais iriam estar na ordem dos 20 centímetros e iriam ocorrer ao longo dos anos, podendo comprometer o bom funcionamento, por exemplo, das infraestruturas que existem no local. Em comparação com soluções em que se procede a um tratamento do terreno, esta solução é executada em menos tempo e, portanto, com menos custos. Por fim, podemos concluir que a utilização destes agregados em conjunto com o geocompósito permitiu reduzir significativamente o incremento de tensões nos solos de fundação e minimizou os assentamentos totais e assentamentos diferenciais. Os ensaios de placa que foram realizados verificaram que conseguimos obter as condições de fundação para os pavimentos, portanto, não temos problemas nesse sentido. E em termos ambientais, podemos também dizer que a utilização dos agregados leves minimiza o impacto ambiental, uma vez que reduz a necessidade de extração de materiais pétreos naturais e que têm um elevado potencial de reutilização, ou seja, podemos utilizar mais tarde no tipo de obras. Portanto,